A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. Somos todos imortais. Muito boa noite a todos os amigos e amigas que nos assistem nesse momento. Saudamos também aos internautas que nos acompanharão posteriormente, que nos assistirão posteriormente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Somos Todos Imortais. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês aqui nesta noite. E esse programa tem como objetivo ressaltar a nossa realidade essencial, pois não somos corpos transitórios, mas somos espíritos imortais passando pela Terra para mais uma experiência educativa, de aprendizado e amadurecimento. Para a nossa atividade de hoje, o nosso 12º programa, nós teremos a participação do companheiro Maxilânio Lacerda, de Brasília, a quem nós convidamos para a sala neste momento, já ressaltando que é uma alegria tê-lo conosco. Para os companheiros que não conhecem Maxilânio, ele é mestre e doutor em Geociências pela Universidade de Brasília, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, MBA em Formação de Executivos pela Fundação Getúlio Vargas, professor universitário, coordenador de grupos de estudos na Federação Espírita Brasileira, diretor do Centro Espírita Caminho da Luz no Distrito Federal. Então, Max, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo conosco. Lembrando, antes de passar a palavra para você, que o nosso tema de abordagem de hoje é reencarnação e evolução. E lembrando também que os nossos companheiros que nos assistem nesse momento podem mandar os seus comentários, as suas perguntas pelo chat, para que esse momento seja um momento interativo com o nosso companheiro Maxilânio, que está aqui para comentar esse tema tão importante para a gente. Então, Max, mais uma vez, seja bem-vindo, boa noite. Pode ficar à vontade para a sua fala inicial. Boa noite, Carol, boa noite, amigas e amigos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Sim, com certeza, um dos temas mais excitantes, esse, porque define toda a nossa destinação, define todas as nossas condições de pensar em futuro, né? E conhecer esse assunto, compreender sobre reencarnação e evolução é determinante para quem quer evoluir em segurança, evoluir em paz, ausência de sofrimentos, rico em situações de felicidade, enfim, conhecendo essa lei e se harmonizando com ela, as coisas sucedem de maneira muito mais suave do que para aquele que não conhece haja às escuras. Perfeito. Então, para a gente poder começar a falar dessa temática, a gente tem aqui uma primeira abordagem, né? Se é que nós podemos chamar assim. Nós sabemos que a ideia de reencarnação não é uma ideia nova, ela é uma ideia bem antiga. Ela já nos foi apresentada lá pelos hindus, pelos egípcios, à sua maneira e ao seu entendimento. Mas coube à doutrina espírita trazer a reencarnação ao mundo tal qual nós conhecemos e tal qual nós falamos nos dias de hoje. Então, primeiramente, nós gostaríamos que você comentasse um pouco sobre esses processos, né? Considerando, inclusive, a aceitação dessa ideia da reencarnação, como nós a conhecemos, no mundo. Então, a pedagogia divina é uma pedagogia que a gente tem que compreender, né? Os acontecimentos dessas revelações, desses conhecimentos profundos, eles vêm de forma gradativa, né? A gente não recebe isso pronto e acabado de maneira que fique límpido. A gente vai ter que elaborar isso dentro da gente mesmo, né? Então, se você pegar, por exemplo, os egípcios, eles tinham os iniciados que conheciam bem a encarnação, mas se você pegar a população de uma maneira geral, isso não era revelado às abertas, como a gente tem hoje pela doutrina espírita.
Idem aos hindus. Por exemplo, se você pegar até os dias de hoje, ainda existem sistemas de castas, e a encarnação é exatamente para que não haja isso. Então, você vê que a compreensão de reencarnação da parte deles, se existe, ela não está sendo aplicada, porque aquele que hoje está numa posição inferior em termos sociais, numa outra encarnação poderá estar na posição superior e vice-versa. Então, se essa compreensão tivesse sido clara, ou se eles compreendendo tivesse aplicado de fato, essa situação já teria mudado há muito tempo. Então, coube a doutrina espírita não só trazer para o Ocidente, que de matéria geral não é reencarnacionista, há uma certa oposição, inclusive, entre os anglo-saxões, é muito claro isso, mas coube a doutrina espírita de uma forma racional, sem ser tratado como dogma no sentido daquilo que é imposto, de uma maneira racional, fazer-nos entender que há uma lógica por trás disso, e essa lógica é demonstrável. Demonstrável como, Max? Você pode me perguntar. Basta você ver os casos que você tem na literatura espírita, basta você ver os casos que aparecem, inclusive, fora da literatura espírita, no nosso mundo presente, muitos casos estudados, inclusive, no campo científico. Enfim, são muitas provas materiais, provas claras, que determinam que há, sim, um processo de renascimentos sucessivos. E é através desses renascimentos sucessivos que nós vamos construindo o arquétipo, né, espiritual, o arquétipo psíquico que cada um de nós vai construindo, e o arquétipo coletivo, como nos ensinou Jung. Então, na verdade, a gente sabe que a reencarnação é uma lei, não há como duvidar disso, desde os primitivos conhecimentos até atualmente. Agora, hoje nós sabemos e compreendemos isso. Isso não é mais, eu aceito a encarnação porque eu acho que é assim. Não, eu tenho certeza da encarnação. Então, a doutrina espírita, com todo respeito às demais escolas religiosas que versam sobre o tema. A paligenesia, como era chamada pelos gregos a reencarnação, ela, na verdade, hoje é completamente devassada. Não há mais dúvidas. Quem tem vontade de aprender, é só estudar. O conhecimento está aí disponível, né? Então, é uma questão muito tranquila. Passa pelo crivo da razão. Não é algo forçado ou algo que eu tenho que aceitar porque alguém importante diz. É algo que eu elaborei em mim, está claríssimo, e eu não tenho mais dúvidas. Aí a fé fica inabalável. Então, por exemplo, a gente sabe que um espírita que conhece isso, ele conhece isso como 2 mais 2 são 4. Isso para ele é tão natural. Só aproveitando aqui, estendendo um pouquinho mais, certa ocasião aqui na minha casa, nós fazíamos o Evangelho no lar, a gente faz isso já há muitos anos, e os meninos estavam à mesa, o nosso pequenininho nessa época tinha 9 anos, 8 anos para 9 anos, e naquele dia chegou um colega muito, muito, muito afetuoso, que a gente gosta muito, mas que não é espírita. Aí nós explicamos que estava no estudo do Evangelho, e naquele dia, particularmente, nós estávamos estudando sobre a reencarnação. Se ele não se importaria de participar conosco. Não, eu queria conhecer um pouquinho mais. Aí meu filho, que estava do lado, falou: você não conhece sobre reencarnação? Eu falei: não, eu não acredito nisso, não. Meu filho falou assim: de que planeta que você é? Porque para ele era uma coisa tão natural que ele achou estranho um adulto não entender disso. Então, assim, é uma coisa que não tem dificuldade. Uma criança, ele assimilou, porque ele, inclusive, é crítico, ele assimilou pela razão, não porque o pai dele falou para ele assimilar. Ele era aquele questionador, perguntador mesmo. Então, a gente sabe que isso é facilmente compreendido quando a gente está com boa vontade para compreender. Quando a gente não quer, não adianta, né? Porque a gente foge do assunto. Mas quando a gente quer, essa é uma das revelações mais importantes que a doutrina espírita nos trouxe. E lembrando, o próprio Allan Kardec não era reencarnacionista antes de formular essa doutrina maravilhosa. Ele se convenceu disso, tal como você se convence quando estuda a obra dele, quando ele fez a lógica passar por ele. Aí sim, ele não teve mais dúvida. Então é isso, Carol. Perfeito. Essa sua ponderação me fez lembrar de 2 coisas importantes. A primeira é quando a gente vai ler a introdução de O Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec traz, logo ali nas suas primeiras palavras, esse ponto-chave que você tocou. Algumas pessoas que não creem, não estudam, não compreendem a reencarnação, tal qual trazida, né, pela doutrina espírita, tem ainda algumas dificuldades para o entendimento desse princípio importante, né, dessa lei natural. E ele sempre ressalta a importância do abrir os olhos, né, do olhar que é imparcial, tal qual o olhar que a gente, como cientista, a gente diz, né, o olhar do cientista precisa ser um olhar imparcial, justamente porque ele precisa perceber a totalidade daquilo com o qual ele trabalha, né? E para lidar com a reencarnação, a gente também precisa ter
esse olhar mais abrangente, né? E o Então, pior, viu, Carol, interrompendo você um pouquinho, pode ficar à vontade. não é essa questão só do imparcial, que é muito importante, como Kardec colocou. O problema são os nossos preconceitos das reencarnações anteriores, que a gente nem se dá conta que carrega como bagagem e que faz com que a gente crie uma aversão inexplicável, uma aversão que a gente fala, mas de onde que vem essa aversão pela reencarnação? Por exemplo, os anglo-saxões, os ingleses, da época de Kardec, eles também receberam informações espirituais, tiveram vários estudos, sociedades espíritas que fomentaram muito o estudo da mediunidade, mas eles tinham como regra, eles não aceitavam a encarnação, e os espíritos disseram, não tem problema, eles estão fazendo outra face do estudo, na hora certa eles estarão preparados para assimilar esse conhecimento, que hoje, por razões pré-existências, eles têm dificuldade de aceitar, mas não tem problema, nem por isso eles deixarão de ser úteis ao trabalho da doutrina dos espíritos. Então você veja que tem vários vieses aí que complicam às vezes, que dificultam, e outros que facilitam. Por exemplo, você reencarnou várias vezes num país oriental que tem a reencarnação como regra, como uma coisa aceita normalmente, mesmo que não raciocinada. Quando você reencarna na sociedade ocidental, e que você traz isso já com pré-existência, a facilidade de você assimilar isso vai ser muito melhor. E ainda vai dar uma lucidez, porque você vai compreender aquilo que você sabia que existe, mas não sabia explicar, e agora você sabe que existe e sabe explicar. Então fica tudo muito melhor, né? É assim que as coisas estão acontecendo, gradativamente. Exatamente. E pensando nessa proposta, né, já que a gente falou da reencarnação como um ponto basilar, e você colocou bem, né, a reencarnação como uma lei, como um princípio natural, e puxando um pouquinho para a segunda característica do tema da noite, né, que é a evolução, como que nós podemos associar esses dois elementos? Então, por que a reencarnação, no final das contas, ela vai ser essencial para a evolução do indivíduo? Então, os espíritos nos ensinam que nós evoluímos em dois momentos. Quando estamos no plano espiritual, nós evoluímos também, mas quando nós passamos para a carne, essa evolução, de uma forma ou de outra, ela se acelera. É como se você, imagina assim, você estuda para a prova, mas você só vai provar que sabe quando você vai passar lá e faz a prova, não é assim? Então, a mesma coisa, é como se você fosse para o mundo espiritual, você recaptura tudo que você fez, tudo que você tem, os objetivos da vida essencial, da vida maior, que é a vida que realmente nos rege, e aí você lá planeja, fala, eu preciso colocar isso aqui como parte de mim. Isso já tem que estar espontâneo em mim. E para algo ficar espontâneo em você, é preciso que antes você tenha disciplina, né? Porque a espontaneidade não prescinde da disciplina anterior. Ou seja, a disciplina antecede a espontaneidade. E como é que você vai instalar essa espontaneidade? Fazendo a prova, como a gente acabou de falar na escola, né? Você só vai provar que sabe se a prova vier de um jeito ou de outro, você conseguir responder todas as questões sem dificuldade, sem sofrimento, né? E as reencarnações funcionam assim também, então elas são muito úteis. Claro que a gente poderia até, numa visão maior, talvez o mecanismo divino ter outro sistema que não precisasse, mas no nosso sistema, ela funciona como um acelerador e vamos dizer assim, um implantador definitivamente do conhecimento das leis, para que essas leis sejam espontâneas em nós. Então, sim, a reencarnação funciona como um importante movimento evolucionário, porque ela vai fixando em você, através das experiências e das educações que nós somos submetidos, aquelas aquisições espirituais que passam a ser inerentes a você e que você não perde mais. Jesus chamou isso de tesouro, o tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que o ladrão não rouba, enfim, é o que você adquire com a experiência intelectual e o que você adquire com a experiência do sentimento. Todas essas experiências, uma vez assimiladas, Carol, acabou. Elas são suas, elas são inalienáveis, elas são intransferíveis e elas nunca se perdem. Por isso que não há retrogradação. Tudo que você assimilou, você vai com isso como ponto de partida. Mesmo que você não queira fazer mais nada, no mínimo com o ponto de partida você fica. Você não volta àquilo que você já conquistou. Por quê? Porque essas aquisições são suas. Então, por exemplo, só para a gente poder ter uma ideia mais clara disso, a gente diz assim, eu creio nisso, eu creio naquilo. É muito diferente, Carol, de você dizer assim, eu sei isso, eu sei aquilo. Porque uma coisa que você crê, foi alguém que te disse, você disse assim, mas deve ser mesmo. Mas na hora do vamos ver, na hora que você tem que colocar isso em prova, você pode descrer. Agora, quem sabe
quem sabe, na hora do vamos ver, é como se tivesse assim um computador, o arquivo está lá guardado no HD. Você não sabe onde ele está, mas ele está lá. Então, na hora certa, você consegue acessar esse arquivo e você se remete àquele aprendizado que você já tem em você. Então, você não titubeia. Por isso que quem crê pode ter uma fé vacilante. Mas quem sabe, a fé é robusta, a fé é certa. Por quê? Porque você já aprendeu aquilo já está instalado em você. É só uma questão de acesso. Como nós estamos vivendo com um psiquismo limitado na carne, o acesso também pode ser limitado. Mas se nós formos buscar, a gente acha isso. Os espíritos fazem muito isso com o médium, por exemplo. Quando eles dão passividade a um espírito de envergadura mais elevada, muitas vezes o espírito acessa como se fosse uma caixa de ferramentas do seu psiquismo e vai encontrar, por exemplo, a língua que você falava 5 séculos atrás, que você nem sabe que falava, mas ele encontra lá o extrato onde está essa língua e fala na língua dele. Fala, nossa, o médico falando uma língua que ele nunca falou. Na verdade, você já trazia aquela língua com base em você. Então, é assim, os processos de aprendizados que você experimentou, eles nunca se perdem. Isso é o benefício maior. É o tesouro que você carrega com você quando você volta para o plano espiritual, é o tesouro que você carrega com você quando você volta para o plano da carne. Você vem com as vocações, com as predisposições, com as tendências que indicam o que você já assimilou. Perfeito. Então, só para a gente poder, né, dar uma aprofundada, continuar aqui nesse assunto. Então, quando você coloca, né, a reencarnação dentro desse contexto evolutivo, do aprendizado, do desenvolvimento intelectual e etc., então, pensar nesse tipo de desenvolvimento, intelecto e moral, né, do indivíduo, sem pensar, portanto, na reencarnação, seria um pensamento limitado. Esse pensamento está certo? Então, como é que você desenvolve o intelecto, por exemplo? Você precisa ser submetido a desafios, não é isso? Então, como é que a gente faz, por exemplo, quando a gente ensina uma criança o processo da matemática? Vamos pegar um caso aqui que muita gente tem aversão, a amada matemática. Então, assim, começa com 2 mais 2 são 4. Aí você já passa ele para multiplicação. Aí como é que faz isso? Aí tem que lembrar da tabuada, não é isso? E você vai aumentando o nível de dificuldade e vai fazendo o quê? A gente conhece lá nos livros das nossas escolas fundamentais. Exercícios de fixação. O que é exercício de fixação? É você repetir aquilo que você está aprendendo várias e várias vezes, de tal forma que daqui um pouco você está fazendo aquilo automaticamente. A reencarnação é exatamente, o seu intelecto vai ampliando e crescendo, na medida que você vai repetindo experiência, até que você faz isso por espontâneo, por hábito, por automatismo. Você não tem mais que fazer esforço. Não é que é fácil, é que você tornou fácil porque você já fez as experiências anteriores. Aí você pode me perguntar, Max, mas eu poderia fazer essa experiência só no mundo espiritual? Sim, porque os espíritos até disseram que o mundo espiritual pré-existe ao mundo normal, como eles chamam. Mas mesmo assim, a experiência na carne, ela parece ter uma robustez maior nessa fixação. Então, o fato é que a gente é atraído para a experiência na carne de maneira inelutável. Os espíritos disseram a Kardec que é como um cego se aproximando do fogo. Ele não sabe que o fogo está lá onde está o fogo, mas ele sente o calor do fogo. É o que Kardec usou como analogia para explicar quando você está perto de reencarnar. Você é atraído de forma imperativa, você sabe que vai encarnar, mas não sabe quando e como direito. Mas você sabe que vai. Então, assim, existe uma força que nós não conseguimos, obviamente, aquilatar sobre ela, que nos impele a passar por essas experiências. Assim como existe uma força incoercível que nos impele para Deus. Você pode falar que não acredita em Deus, você pode falar o que quiser, mas a força te atrai para Ele, independentemente de você, é a sua revelia. Então, essas forças que regem as nossas vidas, elas foram, todas elas, elaboradas pelo Senhor da vida, e elas têm razão de ser. No nosso planeta de expiações de prova, chamado Terra, essa força é vigente. Nós sabemos, sim, em outros planetas pode ser que tenha outro mecanismo de fazer o processo evolutivo acontecer. Mas aqui, se você ainda não vai sair daqui, trate de aprender a usar as regras daqui, porque é assim que funciona nesse nosso planeta que nós temos certeza. Os demais, nós podemos fazer cogitações, mas aqui nós temos certeza, né? Exatamente. Não dá para titubear quanto a isso. Nesse contexto, Max, ainda da reencarnação, às vezes nas análises bíblicas, a gente costuma
algumas pessoas costumam dizer que não encontram, né, esses textos que fazem essa abordagem à reencarnação. Mas em várias passagens de Jesus, ele faz algumas reflexões que, sem compreender a reencarnação, fica um pouco difícil de entender aquilo que ele falou. Tem um trechinho bíblico que diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Então, às vezes, fazendo uma abordagem muito superficial, parece uma coisa meio assustadora isso que Jesus está dizendo. Mas, dentro dessa linha do pensamento reencarnacionista e da importância dessa reencarnação para a evolução, como que a gente interpreta esse tipo de ensinamento que Jesus traz para a gente? Então, Jesus mesmo disse, enquanto estava conosco, né? Muito ainda tenho para dizer, mas vocês não suportariam. E muito do que eu disser, vocês esqueceriam, né? E teriam necessidade de ser lembrados. Por isso que ele prometeu mandar o Consolador prometido, que o nosso psiquismo estaria mais dilatado e a nossa capacidade de assimilação seria ampliada pelas experiências anteriores que nós conseguimos fazer nesses 18 séculos desde a vinda dele, né? Então, assim, nem tudo que ele falou naquela época poderia ser incompreendido, dada vamos dizer assim, o estágio evolutivo da humanidade daquela época. Estavam saindo de uma infância espiritual e começando a entrar na fase da juventude, né? Aquela fase inicial de amadurecer. Por isso que ele dizia quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, veja. Ou seja, ele sabia que muito do que ele disse ninguém entenderia. E por isso ele chega a dizer até para os apóstolos, que muito do que ele disse, vocês têm acesso, mas a maior parte não tem. Ouvindo, eles não escutam. Alguma coisa vendo, eles não enxergam. Então, o próprio Jesus sabia que as sementes do conhecimento profundo estavam sendo lançadas já desde Moisés, foram pouco entendidas durante muito tempo. Ele tornou a lançar novas sementes, como, por exemplo, ensinando que o Deus não era o Deus que Moisés apresentou ao mundo, um Deus belicoso, um Deus humano, quase que humano, mas sim um Deus de amor, um pai de todos nós. Então, significa que vai mudando, mas sem romper com a tradição. O Deus continua sendo único, mas a forma de vê-lo vai mudando. Então, essa questão da reencarnação também, Jesus, com certeza, entendeu que não era a hora de apresentá-la de forma completamente aberta. Então, ele falou isso de várias maneiras. Você consegue captar esse processo, não com o nome reencarnação, porque tem gente que fala assim, mas na Bíblia não tem a palavra reencarnação. É claro que não tem a palavra reencarnação, meu amigo. A palavra reencarnação só apareceu no léxico humano, segundo alguns estudiosos, a partir do século XVI. A Bíblia foi escrita no século I. Então, quer dizer, o Novo Testamento. É claro que a palavra reencarnação não está lá. Mas se você tiver olhos de ver, o fato reencarnatório está lá. Renascimentos sucessivos é a palavra que Jesus usou. Jesus, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Dizendo que para você se tornar perfeito, como ele falou, sede perfeitos, você precisará reencarnar várias vezes. E aí, o que ele fez? Ele deixou certas mensagens, como essa que você nos trouxe, elas colocadas, postas, para na hora certa, elas serem entendidas completamente. O que nós fizemos durante a maior parte do tempo, até a chegada da doutrina espírita? Nós analisamos pela letra, e não pelo fundo da letra, o espírito que está por trás dela. E o que nós fizemos e fazemos ainda até hoje em alguns países? Cortamos a mão mesmo das pessoas. Tem um país que, se você roubar lá, seja o que for, a sua mão é amputada imediatamente. Então, se você for considerar, tem pessoas que analisam até os dias de hoje a visão completamente literal do que está escrito. Agora, quando você compreende a lei de reencarnação, segundo a doutrina espírita nos trouxe, você percebe que o caso de você entrar sem a mão é quando você está no mundo espiritual e que você percebe que a mão foi motivo de escândalo, ela está pesando na sua consciência, ela é um processo que te causa remorso, complexo de culpa, e você mesmo, imbuído do processo de repercussão da consciência cósmica na sua, você não consegue viver com aquilo que você fez. Vamos pegar um caso. Temos lá no livro Memórias de um Suicida. Tem um dos suicidas que é apresentado para nós como tendo sido um que ele tinha um amante, ele era casado, mas tinha um amante,
com a qual ele tinha uma profunda, pelo que se depreende da informação que o espírito Camilo trouxe, que tinha um profundo amor, ou um profundo apego pela mulher, que era uma mulher que não era só dele, era uma mulher da vida, uma mulher que estava lá com ele, mas não era só para ele. E ele não aceitava isso de modo algum, e chegou um momento que ele tomou uma decisão extremamente grave. Ele a matou por enforcamento usando as mãos. Ele literalmente colocou as mãos e viu essa mulher se debatendo até a hora que ela não respirou mais, e depois jogou uma corda no caibro da casa onde ela morava e se enforcou, matando-se em seguida no alto sítio. Esse sujeito voltou para o mundo espiritual depois de passar por uma temporada difícil, lá onde o próprio Camilo passou, e lá no mundo espiritual ele começou a compreender o que nós estamos fazendo aqui agora, que existem leis, e essas leis precisam ser conhecidas e seguidas, e elas precisam ser seguidas não por temor, elas precisam ser seguidas porque você sabe que é o que tem que ser feito, você sente isso dentro de você. E aí ele começou, depois de um bom período de estudos, ele começou a perceber que a mão dele, quando se aproximava da época da reencarnação, que a mão dele, ele já não via as duas mãos. As duas mãos já não estavam mais sendo vistas por ele, em perispírito, corpo espiritual, é claro. Os outros que estavam com ele era um instituto correcional, portanto, era um tipo de prisão educativa, não como as nossas, uma prisão que realmente educa. E esse jovem, ou melhor, esse senhor, ele começou a não ver as mãos. Os amigos todos continuavam vendo a mão, ainda brincavam, sua mão está aí, nós estamos vendo. Ele mesmo já não conseguia ver. Por quê? Porque o complexo de culpa impunha sobre ele a não utilização da mão para que ela não viesse a ser motivo de escândalo novamente. O que aconteceu? Daqui a pouco, nem os amigos mais viram as mãos. As mãos realmente foram amputadas, mas essa amputação, esse corte, foi feito mentalmente por um processo do próprio espírito que tomou a decisão, porque se arrependeu do que fez e se propôs a nascer sem a mão para que ela não viesse a ser motivo de escândalo. Ou seja, para que ele não cometesse o mesmo deslize que ele teria, provavelmente, como é prova, ele teria o impulso de fazer de novo. E o que aconteceu? Encarnou sem as mãos. E quando foram visitá-lo na Terra, depois de alguns anos, encontraram uma criancinha, exatamente sem as duas mãos, e uma mulher velando por ele profundamente com a doçura tremenda que era sua mãe. E essa sua mãe, sabe quem era? Aquela amante que ele havia assassinado, que cuidava dele. Ele teria, na idade que ele tinha quando matou aquela amante, que agora seria sua mãe, ele teria impulso, de novo, de fazer isso. É por isso que muitas de nós reincidem em provas que não passamos numa e não conseguimos passar na outra, até que a gente ampute a possibilidade disso acontecer. E esse nosso irmão, ele não tendo isso, ele não teria o risco de fazer esse impulso se materializar de novo. E aí ele estaria vamos dizer assim, se redimindo com a consciência cósmica, obviamente com a sua própria consciência, e estaria em paz de novo, em harmonia com aquela que ele tinha afeto, mas um afeto desgovernado, que o levou à loucura como a que ele fez. Então, sim, motivo de escândalo, você vem sem o olho, você vem sem a mão, você vem com algum impedimento naquilo que você causou dano a outra ou a si mesmo, né? Você sempre vem com a repercussão dessas suas ações. É isso que Jesus quis significar. Agora, perceba, quantos anos nós levamos lendo isso, e nunca entendemos até essa doutrina espírita maravilhosa chegar e fazer isso ficar tão claro, que parece coisa de menino, igual meu menino. Mas você não entende o que é cortar a mão? Mas em que país você está? Então, é mais ou menos assim. A gente é tão simples para a gente hoje que a gente se admira de certas pessoas não entender. Por quê? Porque não se envolveram com o estudo, não buscaram passar pelo crivo da razão aquilo que eles têm à disposição. Mas dia virá que todos nós faremos isso, cada um tem seu tempo, né? Como Jesus diz, quem tem ouvido de ouvir, que ouça, e cada um ouvirá na hora certa. Perfeitamente. Tem um elemento que você trouxe aqui, e que eu achei interessante, quando você, na história que você narrou, você cita a culpa do indivíduo, a culpa que ele traz como sendo um fator primordial ou essencial, né, para que esse processo de não visualizar as mãos pudesse acontecer, né? Então, eu acho que é um exemplo importante para a gente também entender elementos que são determinantes na reencarnação e que tem relação também com o nosso processo evolutivo moral. Porque
em inúmeros casos, nós entendemos as dificuldades físicas, as doenças e etc., como algo pesaroso, que pode ser também, mas tendemos a culpabilizar o universo, Deus, como um castigo ou algo parecido, né? Mas eu queria que a gente pudesse abordar um pouquinho essa relação entre a consciência que o indivíduo tem de si mesmo e das suas dificuldades e esses processos, como esse que você citou, né? Será que você pode abordar isso para a gente um pouco, esclarecer? Vamos pegar esse mesmo caso que nós analisamos no quadro precedente e verificar o seguinte. Veja só, nós temos aqui um processo de expiação com X, né, que é cumprir uma prova compulsória. Ou seja, você não pode mudar, você não pode ter as mãos de nota. Então, isso é expiação. Agora, a expiação, ela tem dois viés. Ela pode ser imposta ou ela pode ser pedida. Quando ela é pedida, é quando você tem certeza de que você errou, que você sabe que cometeu o que não devia, se arrependeu, você sente aquilo em você, então você está expiando aquele negócio e você precisa reparar, você precisa corrigir o que você cometeu de erro. Então, quando você tem essa clareza dentro de si, sim, você sente, a expiação é exatamente sofrer isso, né? Mas você vê luz no final do túnel. Você consegue saber que se você passar por esse trânsito de arrepender, expiar e reparar, você, quando chegar do lado de lá, você está com a falta apagada, como Kardec usa essa expressão no livro O Céu e o Inferno no seu Código. Então, aqui nós temos claramente uma coisa que para ele é aceita, ainda que constrangedora. É lógico que ele gostaria de ter a mão, mas ele não lamenta ao céu: Senhor, por que o Senhor tirou minha mão? Obrigado, Senhor, por eu estar passando por essa experiência. E ele leva os braços, né, porque não tem as mãos ao céu, mas ele já consegue ver a mão dele mentalmente, porque ele está fazendo isso de coração, ele está fazendo isso como uma espécie de gratidão, porque ele sabe que aquele mecanismo que Deus criou é o processo de livrá-lo de si mesmo. Porque, olha, se tem uma coisa difícil, Carol, muito difícil, é conviver com o remorso. O remorso, quando ele existe, ele é um círculo vicioso, ao contrário do arrependimento que no caso anterior nós expressamos. Ele não te dá portas para sair. E você fica remoendo aquilo, e aquilo te massacra, aquilo te anula, aquilo te acaba. Então você, nessa hora, se você não tem vamos dizer assim, o hábito da prece, se você não tem um hábito religioso qualquer, você fica sem saída. Vai ter que ter alguém te ajudar. Se você tem o hábito da prece, você consegue fazer uma prece, e aí você consegue abrir uma claridade, e consegue ver luz, e alguém do mundo espiritual te ajuda, e você sai desse círculo vicioso para aquele outro, que é o círculo virtuoso. Os dois são sofrimento, mas um sofrimento é sem saber por que sofre, e o outro é sabendo por que sofre. Quando você sabe por que sofre, e sabe que é justo o que você está passando, você está sempre de boa vontade para enfrentar a dificuldade. Então, você jamais malsina a doença ou qualquer constrangimento que você tenha que ser submetido. Você simplesmente agradece, porque você sabe, e você não tem dúvida disso, que aquilo não está acontecendo por acaso, que aquilo não está acontecendo por injustiça, aquilo está acontecendo por necessidade depurativa de alguém que carregou uma culpa. Agora, quando você não sabe, e mais, você ainda é um espírito rebelde, o que acontece? Você transfere esse problema para o outro. O culpado é o mundo, o culpado foi minha mãe e meu pai que me gerou assim, eles têm problema biológico, me trouxeram. Ou seja, ele tenta trazer explicações externas para aquilo que está nele. E ele, nessa situação, com rebeldia, ele não para abrir a sua mente e ver novas opções. Ele está tão fechado em si mesmo, no egocentrismo dele, que ele não consegue abrir uma luzinha sequer para receber novas opções de enxergar de outra maneira o mesmo problema. O que acontece? Ele fica preso nisso. E aí é aquela expiação que a pessoa reclama de tudo. Tudo para ela está ruim. É o similar com o outro tudo está alegre. Os dois têm o mesmo problema. Para um, amanhece o dia, ele já amanhece alegre, feliz, porque mais um dia de vida que Deus lhe concedeu. Para o outro, que é uma expiação imposta pela sua própria situação, ele amanhece, meu Deus, mais um dia, com aquela choradeira, aquela lástima, aquela rebeldia, briga com a mãe, briga com o irmão. Ou seja, é um sujeito que está ainda ignorante do que está acontecendo em si mesmo. Então, por isso que a doutrina espírita é conhecida como uma doutrina esclarecedora. E por ser esclarecedora, ela liberta. E por ser libertadora, ela te consola. Você sabe que aquilo está acontecendo por uma razão que, se você agora não consegue explicar, você pode ter certeza que tem uma explicação que mais tarde você vai acessar. E quando você sabe que isso é a realidade, que isso é indiscutível,
você aceita aquilo, isso chama resignação, de maneira boa, de maneira tranquila. Não que você seja feliz de estar constrangido, mas você está feliz por estar sendo constrangido por um tempo. Depois daquilo, você será livre novamente e você poderá recomeçar os seus passos antes daquele erro que você cometeu, que gerou a necessidade de amputar mentalmente a mão. Então, assim, esse é o ponto, Carol, é o conhecimento libertador. Não é por acaso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. André Luiz, inclusive, no livro Nosso Lar, logo no seu capítulo 1, naquela cartaz que ele faz, ele diz assim para a gente num convite, como se fosse chamando a gente: irmãos, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Porque depois que passa para o lado de lá, ele é defrontado com a verdade escancaradamente, ele não tem como negar. Se ele buscou isso antes, ele tem como mudar sua conduta, mudar suas reações, mudar seu modo de ser de uma maneira geral e fazer harmonizar-se com a lei de Deus. Lembrando e aceitando que Deus é justo e ele jamais permitiria que um filho seu passasse pelo que não precisa passar. É claro que se eu estou passando, tem uma razão. E se a razão, Deus é justo, a razão há de ser justa. E se Deus não criou o mal está repercutindo em mim, ele deve vir de mim mesmo. Então são raciocínios lógicos, cada um faça o seu, né? Perfeito. Isso me fez lembrar um trecho de uma das passagens bíblicas que eu mais gosto. Ele fica lá no finalzinho dessa passagem, quando Jesus está lá falando para a multidão, né, perguntando por que eles estão ansiosos, com o que eles vão comer, com o que eles vão vestir, etc. Aí lá no final ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E isso me pega, assim, né? Porque eu fico: nossa, como que numa situação dessa a gente pode buscar a justiça, né? Mas se a gente tem olhos de ver, como você bem colocou, e considera esses pontos da reencarnação, as dificuldades, elas estão postas pela necessidade que o espírito tem, né? Por sua própria escolha, porque nesse contexto a gente também tem livre-arbítrio, né? Mas lembrando que quando a gente busca a justiça, que é amorosa, né? A gente não tem uma justiça que é só justiça. A justiça, ela é justa, mas ela também é amorosa, porque Deus é justo e é amoroso. Então a gente consegue ver todas as outras coisas que estão para além do problema que a gente está enfrentando, né? Como essa necessidade de passar resignadamente, desenvolver as virtudes que são necessárias. Então isso que você falou me fez lembrar dessa passagem bíblica, né? Que é muito cara ao meu coração. Mas, ainda dentro desse contexto, trazendo mais um pouco sobre essa questão da evolução dentro desse contexto reencarnacionista, a gente falou um pouco do desenvolvimento intelectual, lá no início da nossa fala, e a gente começou a tocar num ponto importante aqui, que foi o ponto em termos de evolução moral. Mas a gente sabe que ambos acontecem de forma paralela, mas não acontecem de forma simultânea, não é isso mesmo? Então, como que a reencarnação ela pode ajudar a gente, tanto nesse processo de desenvolvimento biológico, e a gente pode falar de evolução, de uma forma geral, mas também nesse quesito de desenvolvimento espiritual, moral e etc. Antes de responder essa pergunta, o seu comentário sobre essa passagem que eu também adoro, porque ela começa, lembra? Olhai os lírios do campo, né? Ela é linda, é um poema, né? A gente fica extremamente, assim, emocionado de... Imagina sair em aramaico isso da boca de Jesus e você está lá ouvindo isso. Que coisa maravilhosa que não deve ser. Mas Jesus termina dizendo essa passagem que você colocou, que basta ao dia o seu mal, né? Usa essa expressão mais ou menos assim. Ou seja, a gente sabe que tudo passa, né? Essa é uma importante conclusão que a gente precisa chegar. Você está vivendo dor, a dor uma hora vai passar. Você está vivendo alegria, a alegria também uma hora vai passar. Tudo passa, porque você precisa viver novas experiências. Então, quando ele diz que basta ao seu dia o seu mal, a gente lê, basta ao seu dia as suas experiências que você tem que passar, que normalmente são repercussões do seu passado sendo corrigidas. E outras são desafios novos que você está se impondo para poder buscar a perfectibilidade, que é a nossa impulsão natural. Nós temos que buscar isso de maneira natural. O que uma pessoa que compreende essas palavras de Jesus faz? Ele não fica ansioso pelo dia de amanhã. Ele sabe que o dia de amanhã virá. Ele procura fazer o seu melhor no dia de hoje, sem, obviamente, ser aquele sujeito descuidado. Não, se ele tem planejamento
de coisas básicas, ele vai fazer o planejamento, mas ele não fica preso ao planejamento, ele fez, acabou, está lá o planejamento, ele está vivendo o dia de hoje, 100%. Assim como ele não fica preso ao passado, como se ele pudesse voltar lá e corrigir que ele não pode. Então, o que ele faz? Ele vive intensamente o dia de hoje, na direção do que é justo, do que é misericordioso. E aí sim, ele consegue avançar na direção do Cristo, sem sobrecargas, sem excessos que ele não precisaria carregar se ele não se prendesse ao que virá e ao que se foi. Muitos de nós não conseguem ainda, Carol, viver dessa forma, por isso carregamos pesos desnecessários. Se soubéssemos lidar com isso, teríamos um alívio muito maior. Não é por acaso que Jesus falou que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O fardo dele alivia, porque o fardo dele faz exatamente isso, cuida do dia de hoje, não fica cuidando do dia de amanhã. Mas voltando à questão evolutiva, a gente sabe que, normalmente, como regra geral, o conhecimento intelectual vem primeiro, né, para que haja a condição de discernir o bem do mal. Na medida que a criatura consegue discernir o bem do mal usando o raciocínio, porque é o raciocínio que vai levar, você começa a perceber que isso é do bem e do mal, raciocinando inicialmente. Quando você faz isso, você começa também a criar um novo campo em você. Você não só raciocina, você sente o que raciocina. E quando você começa a sentir o que está raciocinando, é porque está repercutindo no seu campo moral. Para a gente poder ficar muito claro sobre o que é esse campo moral, Kardec examinou isso de maneira muito clara, né? Ele fez uma pergunta aos espíritos, não me falha a memória, é a 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? E eles disseram, a moral é a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal, de cumprir a lei de Deus. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que significa você sentir o que você está raciocinando? Você sentir que você tem que fazer o bem pelo bem de todos, não só por você, que você precisa cumprir a lei de Deus. E a lei de Deus é uma só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não precisa falar mais nada. Se a gente cumprir isso aí, não precisa estudar mais nada. Você já está fazendo o que tem que fazer. Então, assim, nesse momento em que a pessoa começa a sentir, ele começa a desenvolver o campo moral, porque a sensibilidade é inerente a espírito que já tem conquistas. Quem é insensível ainda tem conquistas muito pequenas do campo moral, porque você vai só sentir, você só sentirá a dor do outro se você também já viveu certas dores em você ou certas experiências em você que entram em repercussão com a dele, em ressonância com a dele, e você se sente propelido a auxiliar, não porque você está querendo ser bonzinho, não, porque aquilo que ele está sentindo, você está sentindo em você, repercute em você de alguma forma, e de alguma forma você mobiliza forças para atingir. Quando você faz isso, mobilizar forças para atingir o mal dele, para auxiliar, mitigar, diminuir, você está cumprindo a lei de Deus, amando ao próximo como a si mesmo. Você tem o melhor exemplo disso naquela parábola do homem que ia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, né? E que o bom samaritano, que esse bom ia por conta do São Jerônimo na tradução, o samaritano, que Jesus não disse bom, né? No original não está bom. O samaritano que passa ali, ele faz a coisa certa, ele faz por impulso. É como se ele estivesse vendo aquele homem caído, como se fosse ele mesmo. Ele se lança a auxiliar o homem, não pergunta se ele tem doença contagiosa, não pergunta se ele é um fugitivo da lei, não pergunta se ele é de outra raça, não pergunta se ele gosta dele ou não gosta, enfim, ele não pergunta nada, ele simplesmente age. Por isso que Jesus, ao final, quando ele conta essa parábola, ele faze isso e viverás. Fazer é agir, entrar no campo da ação. Então, quando você começa a raciocinar em que o sentimento, o teu coração, entra em consonância com isso, você começa a fazer. E quando você começa a fazer, você está se espiritualizando verdadeiramente. E aí nós temos que entender. Nós precisamos das duas. Nós precisamos do intelecto, que vai levar à sabedoria, e precisamos também do sentimento, que vai levar ao amor. São as duas asas que Emmanuel chamou de asas simbolicamente, que nos leva a conquistar os pórticos da espiritualidade. Ou seja, nos espiritualizarmos e vivermos segundo somos, espíritos, e não segundo carne, que fica e que serve só de vestimenta. Não serve absolutamente para mais nada do que promover as experiências do espírito. Fora isso, o espírito é a essência, com as suas aquisições que ele vai adquirindo de experiência em experiência. Então, as duas coisas você colocou muito bem, elas caminham, mas não necessariamente juntas. Às vezes, um desenvolve mais, o outro precisa alcançar. Mas chegará um tempo, Carol, e esse tempo
é mais próximo dos mundos de regeneração e mundos ditosos, em que as duas asas serão paralelas mesmo, e estarão harmônicas no seu plano evolutivo. E nós vamos viver isso logo, logo, viu, Carol? Basta se esforçar. Tomara, né, que a gente consiga, aos poucos, a gente já consiga sentir essa atmosfera de mudança. Um outro ponto interessante também que você me fez lembrar com essa fala foi a de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que no início o homem tem apenas sensações. Quando ele vai sendo experimentado, no início ele tem instintos, depois ele vai desenvolvendo sensações e, por último, os sentimentos. E o mais alto, né, o ponto mais alto do sentimento é o amor. Então, isso eu acho que caracteriza bem esse elemento que você trouxe para a gente, né, aí na nossa discussão. Uma próxima pergunta que a gente tem aqui, já que a gente está falando desse processo evolutivo, etc., a evolução e a lei dos renascimentos atinge também reinos que são inferiores na criação dentro da nossa escala evolutiva. A gente tem reencarnação em planetas inferiores ao nosso? A reencarnação, pelo que a gente depreende no estudo do Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Kardec publicou, é uma lei e seria uma lei universal. Por isso a gente não sabe exatamente como funciona essa lei em outros lugares. Mas nós sabemos, e foram os Espíritos que disseram, que a maior parte de nós não fomos criados neste planeta. Viemos de outros orbes para que nesse planeta, em processo, vamos chamar assim, mais adiantado do que o que estávamos antes, pudéssemos alavancar, né, nossas potencialidades psíquicas. Então, a reencarnação seria, assim, desenvolvida em vários planetas, e inclusive aqui do Sistema Solar nós temos casos, na Revista Espírita de 1859, que Kardec nos trouxe, de espíritos que eram de Júpiter e vieram aqui em condição extraordinária reencarnar aqui entre nós. Alguns desses grandes nomes da música clássica não são daqui, eles são de fora, são de outros planetas, como, por exemplo, Júpiter, segundo se reporta nessa passagem na Revista Espírita de 1859. Então, assim, a lei, ela é comum a todos os planetas. E ela começa, segundo os Espíritos também nos disseram na questão 540, desde o átomo primitivo. E ela vai processando-se gradativamente até chegar ao arcanjo, que também passou pelo átomo primitivo, como eles reforçam. Ou seja, todos os estágios evolutivos, inclusive antes dos animais, antes das plantas, no reino mineral, antes mesmo do reino mineral, no reino daquele que nós chamamos de mundo subatômico, que está lá o átomo primitivo, que nós nem sabemos ainda quem é esse átomo primitivo, alguns acham que é a partícula de Boston, mas na verdade nós não sabemos ainda exatamente o que esse átomo primitivo é, não. Com certeza não é o hidrogênio, que não é o átomo primitivo. É antes disso. Mas o fato é que eles disseram textualmente que não há solução de continuidade. Nós vamos passar nesse processo evolutivo gradualmente, etapa a etapa, fazendo as aquisições necessárias para que cada estágio seja a base para o próximo. Então, por exemplo, você falou, como Lázaro nos disse, que no início nós temos instintos. O instinto foi conquistado no reino animal. Não tem instinto no reino vegetal. Tem uma espécie de instinto, como eles chamam, que na verdade é uma reação, ou que a gente chama em biologia de, vamos chamar assim, de... como é que é o nome que daria para isso que me fugiu aqui agora? Mas é uma espécie de reação que a planta tem a um fenômeno externo. Por exemplo, o nome me ocorreu aqui agora. É um tropismo. Por exemplo, a planta tem um fototropismo. Isso não é um instinto, ela não se atrai para o sol por instinto. Ela se atrai pelo sol por um processo trópico, ou de tropismo, que também é chamado em biologia de irritabilidade. Já no animal, o instinto é uma forma de conservar a vida, de preservar, de manter, de agir. Ele tem iniciativas, entre aspas, que são pré-programadas. O instinto é uma espécie de inteligência, como Kardec diz. Então, nesse estágio, no animal, nós conquistamos o que é hoje muito forte ainda em nós. Nós estamos muito mais perto da base da cadeia de evolução do que do topo, né? Então, nós estamos mais perto do reino animal do que do reino angelical, com todo respeito aos que me ouvem, mas é uma realidade que a gente constata. E a gente carrega muito forte ainda o instinto na gente. As sensações ainda
a força das sensações são muito grandes no estágio que nós estamos vivendo, e a força do sentimento ainda não é muito clara e muito forte nessa humanidade que nós vivemos. Tem um espírito que se chama Jacó, o nome dele é Frederico Figner, usou o pseudônimo no livro Voltei, que ele diz que 2/3 da humanidade, está lá no livro Voltei, caminham da animalidade para a razão. E apenas 1/3 da humanidade caminha da razão para o sentimento. Você veja que 67% da massa dos 7 bilhões e 300 bilhões de habitantes que esse planeta tem encarnado está transitando ainda muito na base. E só 1/3, 33%, está caminhando para aquilo que se chama angelitude, mais proximamente. Então, sim, todos os estágios passam. A gente não chama de reencarnação no reino animal, a gente chama de revestimento fluido, não chama de perispírito, mas é um processo de ir e vir do mesmo jeito, especial para eles, porque tem alguém que conduz lá do lado de lá para que eles voltem. Alguns, como a gente conheceu na obra de André Luiz, ficam lá por algum tempo auxiliando, os muares, por exemplo, né? Mas a maior parte deles, como os espíritos nos disseram, voltam rapidamente para novos corpos, porque precisam adquirir as experiências que esses corpos em reino animal proporcionam. Então, sim, todo esse processo é gradual e não há solução de continuidade. Sempre se processa de forma gradativa. Perfeito. Lembramos aos amigos que estão nos assistindo que vocês podem enviar suas perguntas, ainda temos 10 minutinhos aí, podem enviar suas perguntas, seus comentários também, né? Temos aqui, Max, uma próxima pergunta que é: a evolução do espírito humano só se processa em nosso planeta? Não, pelo que nós aprendemos, obviamente, do estudo espírita, em todo lugar há uma regra. Tudo está em evolução. Se nós examinarmos os nossos planetas, as nossas estrelas, as nossas galáxias, os nossos aglomerados, os superaglomerados, enfim, o universo conhecido, tanto no macrocosmo como no microcosmo, você percebe claramente, não tem como fugir. Cientificamente, você constata que tudo está em mudança, tudo está em mudança. Tem um autor que não é espírita, mas que fez um estudo maravilhoso em 2 livros que eu reputo para quem é do campo científico, importantes de conhecer. Chama-se Frijó Capra. Ele escreveu o Tal da Física e o Ponto de Mutação. E ele se apoia no conhecimento dos povos antigos, especialmente os hindus, para fazer analogias com a ciência e aquilo que foi concebido por intuição, e não por raciocínios lógicos, né? E ele encontra uma sincronia praticamente perfeita, extremamente harmônica. Ele demonstra isso nesses 2 livros. Esse é um livro que eu considero como sendo um livro espiritualista, que dá claramente a definição de que tudo no universo está numa profunda dança de movimentos, e essa dança de movimentos leva à perfeição cada vez maior. Se você pegar o seu próprio planeta, quando você o estuda desde o seu nascimento até agora, quem faz isso, como eu faço no meu campo da geologia, se surpreende com as quantidades de melhorias que esse planeta já teve. Por exemplo, no início da criação desse planeta, a velocidade com que ele girava em torno do eixo era impressionantemente alta. Se você voltar às épocas dos nossos dinossauros, que vai aí a 160 milhões de anos atrás, por exemplo, você tinha um dia que não era de 24 horas, era de 23, 22 e 5, não me lembro agora exatamente o número, e a Terra está desacelerando pouco a pouco a rotação do seu eixo. Tanto é que nós fazemos correções com relógios atômicos, que vai lá na 10ª casa depois da vírgula. E isso é fato constatado. E cada vez que está acontecendo, o planeta está ficando mais aprazível, mais adequado para a vida existir nele. Então a gente percebe de maneira lógica que está tudo em evolução. E o sede perfeito de Jesus é uma lei. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Claro, na relatividade da perfeição, que obviamente é possível. Mas você foi criado para ser perfeito. E não tem como escapar disso. Isso é um deutropismo. Assim como a planta se atrai pelo sol de forma incoercível, você se atrai para Deus de forma incoercível. Não adianta você lutar contra isso. Você irá voltar para Deus, porque dele você veio, para ele você volta. Só que você veio para ele simples, ignorante, e volta com o mérito das suas conquistas, o mérito do seu esforço, da sua boa vontade, e com a lei conquistada, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
até um dia você dizer, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Significa que você já reflete o pensamento e o sentimento de Deus onde você estiver. Aí sim, o périplo evolutivo chega ao seu termo que nós conhecemos, né, Carol? Exatamente. Max, e para a gente já caminhar aqui um pouco para o encerramento da nossa atividade, pensando em tudo isso que a gente falou, eu queria que você comentasse, trouxesse essa reflexão, na verdade, né? Sobre como que nós, com essa oportunidade importante, que é a oportunidade da reencarnação, podemos aproveitar esse presente divino nos dias atuais, porque a gente ainda vive em meio a muitos conflitos existenciais, nós estamos aí num período, né, de transição muito importante, inclusive das nossas ideias, dos nossos conceitos. Então, como você acha que a gente poderia, né, tornar essa reencarnação, essa oportunidade aqui, uma oportunidade válida para o nosso melhoramento? Se você pegar os casos de espíritos que voltam para o mundo espiritual, tendo ficado na Terra, amortecidos nos prazeres terrenos, que são aí regidos pelas sensações, quando eles voltam para o mundo espiritual, a sensação de vazio, de decepção é tão grande que aquela fala de Jesus se aplica. Haverá ranger e pranto e ranger de dentes. Ele chora porque perdeu a oportunidade e ele range os dentes de raiva de si mesmo porque não soube aproveitar a bendita oportunidade. Se tem um bem preciosíssimo que nós recebemos, chama-se tempo. O tempo, todo dia que você acorda, ele é dado para você exatamente na mesma proporção do dia anterior, 24 horas. É importantíssimo você notar que cada dia que você acorda é como se fosse uma nova página branca no livro da vida que você está escrevendo. Se o seu livro é um livro de vazio, que chega do lado de lá não tem nada escrito, é uma decepção, como já vimos, insuportável. A pessoa fica requisitando uma nova encarnação como se ela pudesse vir ao bel prazer dele. Ele fica chorando, esperando, e essa reencarnação demora, porque para aquele que já teve e não deu valor, a conquista desse novo presente leva-se um pouco mais de tempo, até para que ele valorize. Então, o que eu diria para você, o que eu faço para mim todos os dias, use literalmente essa palavra, tudo que existe no mundo das formas, ou seja, do plano da carne, como meio. Como meio para quê? Como meio para você fazer aquelas aquisições espirituais. Observe como você vive no relacionamento com os outros. Será que quando você convive com as pessoas, você deixa marcas nos seus pontos mais profundos, boas ou marcas ruins? Eu costumo fazer uma imagem que eu fazia desde jovenzinho, que eu achava uma imagem que me mexia muito. Imagine que você está deitado no caixão. É só imaginação, por favor, viu? Está deitado no caixão. Mas você não está morta. Você está ouvindo tudo que as pessoas que foram no seu féretro estão dizendo. Aí você ouvirá algumas coisas. Imagine cada um o que ouvirá conforme a sua própria consciência. Um poderá dizer assim: ai, gente, por que Deus leva os bons tão cedo, né? Podia ficar aqui mais tempo. Era tão bom para a gente, tão bom para as pessoas. Ou seja, você estaria saindo dali com a certeza do dever cumprido. Mas imagina se tivesse ali outra pessoa e que dissesse: ai, Deus, o senhor levou tarde esse desgraçado, que só fez mal para a gente. Graças a Deus, o senhor livrou o mundo dessa peste. Então, você imagina, essas situações opostas que eu fiz, geralmente não acontece nenhuma e nem outra, né? Absolutamente. Mas o meio termo entre as duas acontece, Carol. A gente tem, às vezes, pessoas que a gente deixou marcas boas e, às vezes, tem pessoas que a gente deixou marcas ruins. O que é a regra? Procure viver de uma forma tal que todas elas, sejam quem forem, você deixe as suas melhores marcas. O que tem de melhor em você seja plasmado nelas. Viva de uma forma tal que aquele que te parece inimigo, você coloque os óculos da misericórdia, os óculos do perdão, os óculos da bondade e os olhe sempre como irmãos que não sabem o que fazem. Como disse Jesus na altura da cruz, perdoa o Senhor. Porque quando você começar a mudar a forma como você enxerga os outros, você começa a ver o bem que há em todos. Todas as pessoas têm o bem. Elas, às vezes, estão travestidas pelo mal por um problema grave. Ela está adoecida na alma e ela repercute isso. E se você ainda ajuda isso a se tornar mais forte, você está contribuindo para que ela sofra mais. Então, nunca repercuta o mal. O mal não merece comentário, o mal não merece retorno. Então, nessa hora, retorne sempre com o bem.
É aquele negócio de dar a face, o pessoal vai ver a face, não vou bater minha cara, não. Não é a cara, filho, é o bem e o mal, que são duas faces. Um precisa ser o oposto do outro sempre. Então, nunca devolva o mal com o mal, jamais. Isso é colocar fogo, colocar querosene na fogueira, né? Devolva com o bem, é colocar água que apaga o fogo da paixão, que apaga o fogo da discórdia, que apaga o fogo, enfim, de todas as coisas. Então, viva sempre, refletindo todos os dias, como nos ensinou Santo Agostinho. Ao dormir, passa em revista o seu dia. Veja, desde a hora que você levantou até a hora que você foi dormir, se você não fez nada que causasse mal a alguém, a si mesmo ou a Deus. Se você fez sem nenhuma desculpa para si mesma, sem medo de ser questionado, de ser avaliado pelos outros, corrija. Não importa o que vão dizer, importa o que o seu consciente íntimo vai dizer, que é onde repercute a voz de Deus. E aí você estará a cada dia fazendo uma nova página, e aquilo que você fez mal feito na página anterior, você corrige na seguinte, de forma tal que o seu livro seja um livro digno de ler pelos mais elevados benfeitores do mundo espiritual. É isso que eu procuro fazer. É difícil? Claro que é, gente. A gente carrega o homem velho na gente. As repercussões estão aí, elas não vão sair assim, só porque agora, o Marcos falou isso, eu vou dar conta. Não é assim. Isso leva a esforço. Por isso Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar as más tendências. Ou seja, o homem velho querendo ser o protagonista e o homem novo, tadinho, querendo sair com dificuldade para ele ser o protagonista. E isso exige de você muita força de vontade. Mas querer é poder, nos disseram os espíritos. Então, que queiramos, que tenhamos boa vontade, e chegaremos lá com a ajuda dos nossos benfeitores. Max, nós te agradecemos imensamente, agradecemos a sua participação, as suas reflexões trazidas nesta noite. Nós temos aqui um chat repleto de agradecimentos a você, que Jesus o abençoe, abençoe os seus estudos e que você esteja nesse programa outras tantas vezes conosco. Jesus te guarde, meu irmão. Gratidão. E nós agradecemos também a cada um de vocês que se fizeram presentes aqui conosco nesta noite. E lembramos também que na próxima semana, às 21 horas, nós retornaremos com o nosso companheiro Simão Pedro de Lima, para conversarmos sobre o tema pré-existência e sobrevivência. Até lá, que Jesus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e tenham uma excelente semana.